Meu nome é Marco Antônio da Silva. Eu vou fazer as próximas 2 apresentações para vocês. Trouxe aqui uma apresentação única para abranger os 2 temas, que eu acredito que vai ficar mais condensado e dar um direcionamento melhor sobre falar sobre eficiência operacional, excelência operacional e falar também sobre gestão de mudança. Um pouco sobre mim. Eu sou designer de serviços, service designer, numa empresa chamada Garage Criativa e também numa consultoria chamada Garage Hub. A Garage Criativa é um estúdio de inovação voltado à formação de profissionais e o Garage Hub ele é uma empresa de consultoria de projetos de transformação digital. Nós fazemos projetos de transformação digital em algumas empresas. Hoje nós estamos situados dentro do Distrito Hub, aqui no Inova HC, aqui dentro do complexo. Nesse slide estão os meus contatos no LinkedIn e o meu e-mail, o site do Garage Criativa e também meu WhatsApp, caso alguém queira depois entrar em contato para saber um pouco mais sobre esses temas que nós vamos falar. A ideia para começar a falar sobre esse tema, sobre eficiência e inovação e transformação, na verdade tudo isso ele acaba se conectando, tudo isso acaba se fundindo nos dias atuais. Num primeiro passo, falar sobre futuro, ou sobre o futuro, né? Eu gosto de ter uma leitura de entendimento do que é o futuro, né? E um primeiro passo desse entendimento é que o futuro ele vem do futuro, né? Parece que é algo simples de se falar, algo tão óbvio de se falar, mas não é tão óbvio assim, né? O exercício de se olhar para o futuro, quando a gente fala de transformação, quando nós falamos, por exemplo, de eficiência, de excelência, né? Quem lembra, alguns de vocês, acho que alguns devem se lembrar, pena que a gente não tem interação aqui, da série Os Jacksons, né? Um seriado de Hanna-Barbera, um seriado de 1962. Para que a gente tenha um entendimento de o olhar para o futuro, em 62 nós ainda não tínhamos colocado o homem na Lua, né? Mas já estávamos falando de rocket science, né? Nós já estávamos falando de futuro, exercícios de olhar para o futuro, né? Então, se eu falo, quero pensar em transformação, quero pensar em inovação nessa indústria nova, eu tenho que fazer um exercício de olhar para o futuro. Aqui, algumas condições interessantes de olhar essa nave espacial. Ainda não temos uma nave espacial como essa, com esse motor a propulsão, né? Eu não consigo nem determinar que tipo de motor é esse. Não sei se é eletromagnético, com uma cúpula de vidro. As naves hoje, os aviões hoje não têm essa estrutura com cúpula de vidro. E esses dias, passando numa propaganda do Bradesco, a mãe, né, da família, ela pega e ela aperta um botão e a nave se transforma numa mala, numa bolsa, e ela carrega a bolsa com ela. Então esse é o exercício de olhar para o futuro, questões de se olhar para o futuro. Olha aqui outra questão, ele despacha a filha dele, né, ele entrega a filha dele na escola através de uma cúpula de vidro também. E legal que naquela época, por exemplo, embora já se falasse de nave espacial, o manche da nave é um manche de avião da Segunda Guerra Mundial, aqueles aviões paulistinha. Então o que a gente está querendo fazer? Não existe nenhuma maneira de se entender futuro, de se buscar eficiência olhando o futuro, do que ir lá no futuro e fazer uma leitura rápida e prever esse futuro. A pergunta que nós temos feito hoje dentro desses laboratórios de inovação é quem faz isso, né? Hoje aqui conectado no complexo do HC, quem no segmento de saúde vai fazer esse exercício de olhar para o futuro e de entender as condições que são necessárias lá para que possamos alcançar essa eficiência e essa gestão eficiente, né? Isso é um exercício muito complexo. Fazer esse procedimento, fazer essa análise é algo muito complexo, porque envolve times multidisciplinares e técnicas que nós temos que adotar, das quais nós não estamos adaptados hoje. Num primeiro passo, nós temos que trabalhar com criatividade para fazer isso. Então, a busca dessa excelência é a busca de se trabalhar com criatividade e também de se trabalhar com inovação. Veja, essas palavras elas não são sinônimas, mas essas palavras elas caminham juntas, né? Criatividade, no nosso entendimento, é no nível do indivíduo. Só que a nossa escola tradicional não é uma escola de criatividade.
Inovação é no nível de organizações. São as organizações que são inovadoras. Então, eu preciso da faísca, que é a criatividade, e eu preciso da conexão de pessoas multidisciplinares com conhecimento multidisciplinar e de excelência para criar inovação, criar esse movimento de excelência. Criatividade e inovação nas organizações são processos, resultados, produtos e serviços que vêm de tentativas de introduzir novas e melhores formas de fazer as coisas. Então, quando eu quero buscar eficiência, excelência, quando eu quero buscar melhor implementação, eu vou ter que fazer tentativas de entender esses melhores caminhos. Isso, nas nossas organizações, nos dias de hoje, é um desafio enorme, é um desafio tremendo. O estágio de criatividade é o de geração de ideias. E o de inovação é o de implementar as ideias, né? Para criar os melhores procedimentos, as melhores práticas, os melhores produtos e, no nosso caso, principalmente quando eu estou falando saúde, pensar nos melhores serviços, né? Criatividade e inovação podem ocorrer lá num primeiro passo no nível individual, depois no nível dos times dos quais nós estamos trabalhando, e aí a coisa começa a se tornar complexa por causa da necessidade de trabalhar união com pessoas multidisciplinares, no nível da organização e na combinação coesa deles, resultando em benefícios identificáveis e em um ou mais nível de análise, ou fora deles. O que eu quero dizer é como é que eu conecto pessoas, como é que eu permito que pessoas trabalhem buscando um melhor nível, uma melhor excelência daquilo que nós estamos fazendo quanto entrega para quem está na ponta. Quando a gente fala do porquê disso, nós temos que ter uma leitura também de um cenário anterior, de um mundo local, de um mundo analógico e de um mundo de modelo completamente tradicional, né? Então, esse era um cenário anterior. Esse era um cenário de 15, 18 anos atrás. O cenário atual ao qual nós vivemos é de um mundo global. Então, você pode ter a identificação da velocidade desse mundo global, quando nós falamos, por exemplo, de você fazer a troca de informações. Nós acompanhamos num primeiro momento aquilo que estava acontecendo na China, dentro hoje do cenário que nós estamos falando do Covid-19, e presente as informações como nós estivéssemos, como se isso estivesse acontecendo aqui do nosso lado. Então, é essa conectividade de empresas, de informação, que é esse mundo global. Num segundo ponto, nós estamos vendo uma digitalização de plataformas, não só a dispositivos celulares, mas você trabalhar com uma série de dispositivos que tornam procedimentos que eram mais analógicos, mais manuais, em processos digitalizados. Isso acelera a melhoria da entrega. Como é que nós vamos digitalizar e entregar melhores soluções? E um mundo completamente exponencial. Informação exponencial, processos exponenciais, as organizações são exponenciais, os modelos de negócios são exponenciais e escaláveis. Então, esse é o cenário atual. E é esse que é o passo de desafio que vai nos afrontar daqui para frente. Organizações no mundo exponencial, elas têm lá um DNA, né? E para que a gente conviva com esse desafio do futuro, independente do segmento, nós precisamos absorver esse DNA. Não estou querendo dizer que nós vamos copiar algumas organizações que são cases hoje no mercado, mas o DNA dessas organizações nós temos que ter. O primeiro passo é a alta capacidade de tangibilizar ideias. Para criar soluções melhores, soluções mais eficientes, nós precisamos, de alguma maneira, ter capacidade para tangibilizar ideias, tangibilizar insights. Nos slides anteriores eu falei da nossa, talvez não escola, de se trabalhar com criatividade, mas aqui nós temos o desafio de trabalhar e tangibilizar essas ideias. No segundo ponto é entendimento sobre velocidade do mercado. Os nossos pacientes, os nossos usuários, os nossos clientes, eles têm um entendimento sobre aquilo que é melhor e sobre o desejo de usar algo melhor, diferente de cenários que aconteciam no passado. Então, isso é uma velocidade de mercado completamente diferente, distinta. Então, eu preciso ter entendimento sobre isso e como que isso funciona.
O terceiro passo é a expertise de escalar soluções a partir de entrega mínima, né? Se eu for construir o estado da arte no momento de eu ter que construir soluções, daquilo que eu tenho que desenhar de soluções, eu nunca vou entregar algo rápido para um mercado que precisa de soluções melhores e soluções que não demorem tanto para ser entregue. Então eu tenho que desenhar o meu modelo de concepção de soluções para que ele se delinee para entregar a partir de um mínimo. E isso, dentro das instituições, é uma quebra de paradigma, porque não aprendemos a fazer isso. Nem a escola de gestão de soluções, de construção de soluções, não nos permite pensar desse jeito. Existe uma geração, que é a geração que a gente chama de geração do 0 segundo, são a geração dos nativos digitais. A minha geração é a geração dos imigrantes digitais. Essa geração do 0 segundo, eles apresentam já claramente uma nova dinâmica social. O nosso desafio é por essa nova dinâmica social. É a troca do direito de possuir algo pelo direito de utilizar algo, né? Então, o que acontece, por exemplo, nos dias atuais, e o que está acontecendo nessa semana, vai nos dar um aprendizado muito grande sobre o entendimento do uso do serviço, do uso das plataformas, do uso de tecnologia, de como é que eu trabalho com uma eficiência maior, né? Sim, teremos aí cenários, que é uma leitura que nós estamos fazendo, de dificuldades para superar essa crise, mas após essa crise, procedimentos, métodos, negócios e o redesenho a partir do direito de se utilizar soluções, ele vai ser revisto, né? E essa nova geração que pensa diferente, ela vai nos provocar a esse entendimento. Para essa nova geração, nós não vamos criar produtos e serviços, nós vamos criar, sim, experiências. Essa nova geração, o grande desejo dela é por criação de experiências. Empreendedores de sucesso constroem negócios e não tecnologias ou produtos. Então, um primeiro passo de se olhar o futuro dependente do segmento que eu preciso construir algo que tenha um negócio por trás, que se sustente, que seja uma operação ou uma oferta sustentável do ponto de vista de negócio. Está estruturada com um modelo de negócio. O valor real da criação desses novos negócios sempre será a entrega de novas experiências. Então, nós vamos ter que lidar a todo momento e daqui para frente com o entendimento do que é entregar experiências melhores. Que tipo de experiência que eu quero entregar? Para alguns segmentos, que tipo de experiência que eu entrego para o meu cliente? Que tipo de experiência eu estou entregando para o meu paciente? Que tipo de experiência eu estou entregando, por exemplo, para o acompanhante do meu paciente? E sempre vão estar buscando novas experiências. O desenho de novas experiências, dessa experiência que nós estamos falando, é o entendimento de ponta a ponta do contato desse usuário com uma combinação de série de fatores das quais fazem parte do nosso negócio, fazem parte da nossa estrutura. Que negócios são esses? São dispositivos, canais, conteúdos, pessoas, marcas e serviços. E vejam, tudo isso na linha do tempo. Então, comentei com vocês que eu trabalho no Garage. No Garage, nós fazemos estudos que nos permitem entender, na linha do tempo, em termos de jornada, o que é o contato com essa pessoa, esse indivíduo com uma solução, e que tipo de experiência que ele está tendo com aquilo que está sendo entregue. Porque a partir desse entendimento e desse mapeamento, nós podemos reinventar e reescrever isso de alguma maneira. Bom, com isso, qual que é o entendimento que a gente tem? Um vídeo para mostrar um pouco disso sobre o que é essa inovação para vocês entenderem. Esse é um vídeo de uma solução que mostra o que é ponto de contato, o que é conteúdo, o que são pessoas, o que faz parte dessa conectividade toda. É um vídeo da Inbi Morumbi. A Inbi Morumbi, em parceria com a linha amarela, a linha 4, né? E uma empresa que utiliza máquinas da Canon,
fez o adesivamento de todos os vagões por dentro, né? Adesivou os vagões por dentro de uma maneira temática. Esse vídeo mostra um pouco disso. Quem já teve a possibilidade de ver um trabalho desse, de colocar esses adesivos por dentro do metrô, acabam percebendo o quê? Que você tem uma nova maneira de comunicar, você tem uma nova maneira, talvez, de você entregar o seu conteúdo, você tem uma nova maneira de repensar a história que está sendo contada ali. E se eu começar a colocar a conectividade através dos dispositivos que eu tenho, eu posso, inclusive, criar outras opções de ensino através de diferentes parceiros, através de diferentes mercados. Então, a conectividade de Canon, a empresa que é a que comprou essa máquina, né? Porque a Canon é a que fabrica essa máquina, a linha amarela, linha 4, e a faculdade em Anhembi Morumbi. Experimento que tem sido feito já, se eu não me engano, há uns 3 anos, mas mostra tudo aquilo que nós estamos falando de transformação, de transformar a experiência daquele usuário. Eu posso fazer um trabalho desse tipo e começar a melhorar a experiência do meu paciente. Bom, a experiência, olhando isso na linha do tempo, é o entendimento de todo esse composto de dispositivos que fazem parte disso. Então, quando a gente fala de inovação, é a inovação para transformar. A transformação, a melhoria da eficiência, a melhoria da gestão esperada por nós, ela carece desse processo de transformação. E eu preciso desse movimento de inovação para transformar. Transformar processos de gestão, transformar experiência do meu paciente, transformar, inclusive, o meu modelo de negócios, né? Se eu tenho aquela troca do direito de posse pelo direito de uso, eu preciso, de alguma maneira, repensar tudo isso quanto oferta. Se hoje as organizações estão falando de transformação digital, eu deixo transformação digital, mas eu gosto muito da perspectiva de um olhar para a transformação digital. O exercício de eu olhar para o futuro é o exercício de eu pensar o quê? Que no futuro o nosso trabalho será feito todo em serviços inteligentes estruturados em plataformas. Então, eu tenho que me preparar como organização para trabalhar em plataformas. Aquele vídeo anterior mostra como é que você trabalha com uma série de diferentes players, de diferentes atores, na entrega de uma experiência diferenciada. Eu tenho que me redesenhar, eu tenho que me preparar como negócio para trabalhar em plataformas. O que são essas plataformas? São camadas de infraestruturas e serviços associadas a sistemas de governança que habilitam múltiplos agentes, então falei para vocês dos múltiplos agentes, a participar de redes de criação de valor em benefício próprio e do ecossistema. Então, o futuro, para que eu venha fazer entregas melhores e eficiência, vai nos levar à necessidade de trabalhar dentro de um ecossistema, não mais isolados. Então, fica aqui um desafio quando eu falo de gestão, quando eu falo de formação de equipes. Como é que nós vamos trabalhar com plataformas? Em todo e qualquer mercado, a grande batalha é pelo acesso, né? Acesso ao quê? Acesso aos indivíduos conectados. A grande batalha é por acesso a esses indivíduos conectados. Veja bem, quando a gente fala de celular, nós estamos falando de uma tecnologia muito barata. Nós estamos falando de um tipo de dispositivo que ele tem alta capacidade de processamento. Ele tem grande possibilidade de conexão. O que nós temos que começar a compreender, e isso não está tão distante, é que essa tecnologia da qual nós estamos falando de acesso agora, que é a tecnologia do celular, que tem reescrito alguns modelos de negócio, elas são resultados de investimento dos últimos 30 anos de salto de tecnologia. O grande salto de tecnologia nos últimos 30 anos nem foi a internet, né? A existência, a invenção da internet. Sim, foi a implementação de cabo de fibra ótica, por causa do volume de transmissão de dados. O próximo salto em termos de tecnologia que nós estamos olhando é a implementação de tecnologia de 5G.
Nós estamos falando de ampliação de capacidade de contato na rede, que hoje está em torno de 200 a 220 toques por indivíduo na rede. Nós estamos falando de algo em torno de 800 a 1.500 toques nessa rede de dados. Se fala de internet das coisas, nós estamos falando de internet de tudo. Tudo vai conversar com essa rede. Então, para que eu venha fazer entregas melhores, de uma melhor eficiência, eu tenho que estar preparado para esse salto de tecnologia. Eu tenho que estar preparado para me conectar com esse indivíduo, né? Porque é esse indivíduo que ele vai demandar serviços diferenciados para nós. Pô, se eu consigo estudar a jornada desse indivíduo, vamos ter um olhar para o paciente, eu posso começar a fazer, através dessa tecnologia, um atendimento mais próximo dele dentro da residência dele, né? Pegando o que está acontecendo hoje, por exemplo, com esses movimentos, agora nós estamos tendo que trabalhar em home office, né? Obrigados a se preservar mais para não permitir ampliação desse nível de contaminação. Por que não eu começar a fazer atendimento de leitura e entendimento desses pacientes lá na residência deles através de aplicação? Ou de diferentes dispositivos para talvez fazer uma medição de febre, para fazer talvez uma leitura, um pré-diagnóstico, sem a necessidade de ter que trazê-lo até o ponto de atendimento, né? Então, eu estou falando que com o 5G, isso será possível. Então, os desafios de hoje nos levam a compreender como é que nós temos que nos preparar para o futuro. Os desafios dos quais nós estamos vivendo hoje, de ter que estar trabalhando em home office desse movimento, tem que nos dar insights, tem que nos trazer insights daquilo que nós temos que nos estruturar a partir de então e ter um olhar para trabalhar no futuro, com um olhar para a eficiência e também o entendimento de como fazer todo esse processo de gestão da mudança. Bom, quando as organizações devem iniciar esse movimento? Alguns executivos têm me perguntado. Eu falo, moço, você tem que iniciar o mais rápido possível, né? Ou você inicia o mais rápido possível, ou você, quanto à organização, em algum momento, você vai deixar de ter relevância dentro do seu segmento. Mas, para começar a fazer isso, nós temos que começar também a entender nos dias atuais que o trabalho ele é diferente do resultado do qual nós esperamos, e ele é diferente também da solução que vai ser implementada, das soluções que serão implementadas, né? Essas três coisas, esses três pontos, eles não estão no mesmo platô. E o trabalho, que é o primeiro ponto, por exemplo, eu tenho que ter o entendimento que, para chegar a esse trabalho, eu preciso de um movimento de aprendizado e capacitação. Não virá do além, né? Eu preciso de aprendizado e capacitação para começar a fazer esse movimento. Eu preciso, em algum momento, dar um salto. Alguns de vocês já olharam essa foto, né? Essa foto nos traz dois aprendizados, logo olhando para ela, que são muito interessantes. Esse salto que a organização tem que dar, ele pode dar errado. Então, eu tenho que estar pronto para isso. E o segundo ponto já tem alguém lá no outro dispositivo, no outro cenário. Já tem alguém lá aprendendo. Então, eu tenho que me desafiar, quanto à instituição, quanto à organização, a dar esse salto e começar a fazer esse aprendizado de olhar para o futuro e buscar uma melhor gestão. Eu tenho que fazer, não tem outro caminho. Já faz algum tempo, e essa é uma leitura, só para que vocês tenham um entendimento, que toda essa dificuldade, aliás, toda essa evolução, ela não está fechada e direcionada somente a startups. Empresas hoje que fazem movimentos de crescimento, de entendimento, de olhar esse cenário futuro, são empresas de um legado digital muito grande que estão aprendendo a fazer isso. A prova de entendimento disso é quando você olha a Magazine Luiza. A Magazine Luiza não é uma empresa startup que nasceu como Nubank. A Magazine Luiza é uma empresa de 60 anos que aprendeu como fazer transformação digital e ela está dando esse passo de evolução. Como é que a gente chega lá? Eu preciso buscar hoje competências e habilidades. Preciso buscar competências e habilidades. Eu preciso ter um olhar dentro de competências e habilidades, de olhar 3 grandes abordagens: Design Thinking, Lean e Agile.
Depois vocês procurem esse artigo do John Schneider que fala Understanding Design Thinking, Lean e Agile. Ele dá um direcionamento, ele dá um drive, quando a gente fala de abordagem, do que eu tenho que buscar para implementar na minha organização. Esse artigo, em resumo, ele traz a necessidade de você ter um entendimento de ter que trabalhar com habilidades, aprendizado e a adaptação. Habilidades para quê? Para explorar problemas. Aprendizado para construir a coisa certa. E adaptação em processos para construir certa coisa, do ponto de vista de ser eficiente na adaptação. As 3 abordagens, elas se completam. Se eu aplicar essas 3 abordagens com um mindset novo de transformação, vou entregar melhor, isso indubitavelmente. Vou entregar melhor, serei mais eficiente. Para fazer isso, eu preciso do alinhamento fundamental dentro desse ecossistema. O alinhamento, quando a gente fala de pessoas, né? A gente tem que olhar que, num primeiro momento, quando a gente fala de eficiência, quando nós falamos de excelência, nós falamos de gestão de mudanças, nós estamos buscando constantemente melhores resultados. Só para que eu alcance o melhor resultado, num primeiro momento, eu preciso buscar um comportamento diferenciado. O comportamento, a mudança de hábitos que vai me fazer entender a alcançar esses melhores resultados, né? Mas para mudar esses comportamentos de times, de grupos, de equipes de trabalho, eu preciso trabalhar com crenças limitantes. É a quebra de crenças limitantes. Porque é aquilo, eu não posso, sempre fizemos assim, porque eu tenho dificuldade. Não, eu não posso compartilhar, não tenho tempo para fazer. Tudo isso está enquadrado dentro de crenças limitantes. Eu preciso mudar crenças limitantes. Para fazer a mudança de crenças limitantes, eu preciso criar novas experiências para os nossos colaboradores, para os indivíduos que fazem parte dentro desse ecossistema. Para fazer isso, eu preciso trabalhar, olhando aquelas abordagens, a implementação de empatia. Os nossos times, dentro daquilo que nós estamos trabalhando hoje no dia a dia dentro da instituição, precisam ter um olhar empático. Trabalhar a empatia como um mecanismo de transformação. Empatia é a capacidade e é o entendimento do poder de fazer perguntas. Perguntas poderosas. Perguntas que nos fazem entender diferentes cenários. Eu não acredito na possibilidade de eu me colocar no sapato do outro e de possibilidade de eu sentir o que o outro sente. Mas eu acredito muito na minha capacidade de entender e investigar o que está acontecendo no cenário de um indivíduo, no cenário de um determinado paciente. Eu ter também um movimento de se trabalhar com colaboração, de trabalhar com cocriação. Para trabalhar com colaboração e trabalhar com cocriação, eu preciso trabalhar com engajamento de pessoas. Eu preciso de pessoas engajadas. Eu preciso de trabalhar com experimentação, inferência. Porque a criatividade, ela vai vir dessa experimentação. Experimentar novas soluções, experimentar aquilo que é eficiente quando a gente está falando de soluções. Preciso trabalhar também com um movimento muito forte de inspecionar. De quanto em quanto tempo? O menor ciclo de tempo possível. Quando eu inspeciono mais, eu elevo o meu nível de aprendizado sobre o tema, eu vou reduzir custo, vou reduzir risco de dar errado, vou melhorar a qualidade da entrega, se tornará mais eficiente a partir do momento que eu crio uma cultura de inspeção. Também uma cultura de adaptação. Se eu me permito adaptar constantemente os processos a melhores procedimentos, será de uma melhor eficiência. Por último, trabalhar totalmente com transparência. Eu preciso trabalhar com um nível de comunicação melhor. Dá para fazer uma entrega melhor? Serei transparente e falar para isso. Não dá para fazer uma entrega a contento? Então que eu chegue de uma forma mais transparente e entregue isso para o grupo. Deixe isso claro. A movimentação de metas, o engajamento vem através de uma comunicação eficiente, de uma comunicação transparente. A busca será constante por times de alta performance. Times de alta performance, eles têm o entendimento do compromisso deles de entrega
dentro daquele cenário, dentro daquele desafio. Times de alta performance, eles trabalham com doação. Em colaboração, em cocriação, eu preciso me doar. Não haverá cocriação, não haverá colaboração nos diferentes cenários dos quais nós lidamos se não houver entrega individual, senso de pertencimento. Dentro de um time de alta performance, eu preciso de uma liderança servidora. Eu não preciso de um chefe, mas eu preciso de um líder servidor profissional ou papel daquele responsável por ajudar o time a tirar todos os impedimentos. Times que lidam com jornadas de inovação na busca de eficiência, eles estarão lidando constantemente com desafios. Então eu preciso de uma liderança servidora dentro desses times. Eu preciso também de uma liderança estratégica e tática. Senão nós não teremos um rumo, um caminho, né? Precisamos de entender para que rumo, para qual caminho nós temos que seguir. Eu tenho assistido, fazendo novamente um link com aquilo que está sendo feito, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, na direção do Dr. Davi. É sensacional ver ali a liderança estratégica, a visão tática, partindo dele, do entendimento. Essa liderança, essa estratégica se comprova ser um dos caminhos eficientes para que a gente alcance eficiência operacional, para que nós possamos trabalhar dentro daquilo, da busca de uma gestão de mudança muito eficiente. Eu gosto de olhar essa foto da época que o Guardiola coordenava, era, aliás, o manager do Barcelona, para suscitar aqui a necessidade de trabalhar sobre filosofia de trabalho e cultura. Para que possamos entregar eficiência, para que nós possamos fazer gestão dessa mudança, nós precisamos trabalhar numa linha de filosofia de trabalho muito forte, para que isso toque na nossa cultura. Então, esse é o nosso desafio quanto organização. Tudo isso, em algum momento, se torna fio condutor da mudança esperada. Quero melhores resultados? Preciso de um fio condutor. Preciso de quem na base desse movimento? Eu preciso de pessoas. Não tem outro caminho. Não serão processos, não serão tecnologia. Processos e tecnologia tornarão a nossa oferta exponencial e de uma entrega de experiência diferenciada. Mas na base eu preciso de pessoas, eu preciso de times, eu preciso da conexão dessas pessoas. Com isso, o que nós vamos entregar? Melhor qualidade. A entrega será melhor. Vamos reduzir custo do nosso trabalho. Alcançaremos a eficiência. Nós vamos aumentar a satisfação do nosso paciente. O paciente terá mais satisfação com a nossa entrega. Nós vamos reter capital de conhecimento dentro da organização. Nós vamos aumentar esse capital de conhecimento e nós vamos reter esse capital de conhecimento a ponto, em algum momento, de atrair os melhores para serem formados aqui dentro. Porque em algum momento nós vamos formar para o mercado. Num último ponto, eu vou melhorar retorno financeiro, que isso é um dos direcionadores para que eu olhe eficiência e excelência da operação. O desafio de eu olhar isso é que eu vou ter que trabalhar a cultura. Não é logo de cara trabalhar a cultura, mas eu vou ter que trabalhar a cultura da minha organização. Vou ter que tocar em cultura da minha organização. Bom, alguns me perguntam, Marco, então qual que é o primeiro passo? Entender o seu momento dentro desse cenário e contexto. Isso faz parte do seu cenário e contexto? Isso está de acordo com a tua realidade? Algumas pessoas falam assim, Marco, isso está tão distante. Eu falo, olha, talvez seja o momento de você buscar revisitar isso. Né? Se perguntar se você faz parte de um cenário e contexto como o qual eu falei, de um olhar para o futuro, e também se desafiar se faz sentido isso para ti. Então, esse é um primeiro momento. Depois disso, identificar caminhos e oportunidades para você vivenciar a sua transformação pessoal. Eu acredito que esse movimento, dessa busca que nós estamos fazendo, ele vem primeiro de uma transformação individual. É uma transformação do indivíduo. Eu, Marco, tenho que me transformar. Eu, Marco, tenho que buscar constantemente vivenciar transformações minhas como indivíduo. Para que você se transforme como indivíduo, eu deixo uma pergunta.
do que você está disposto a abrir mão para você se transformar como indivíduo. Não existe transformação se em algum momento não abrirmos mão de algo. Em algum momento nós vamos abrir mão de algo. Em algum outro momento, depois entre em contato comigo, eu compartilho algumas histórias com vocês de coisas que eu fiz para abrir mão, para estar trabalhando com aquilo que hoje me brilha aos olhos, trabalhar com esse movimento de inovação. Somente pessoas capacitadas, com mindset transformado, irão liderar projetos de transformação dentro das suas organizações. Você quer liderar projetos de transformação, projetos que vão trazer experiência, eficiência operacional, excelência operacional, você vai ter que se transformar. Você quer fazer a gestão dessa transformação, a gestão dessa mudança, você vai ter que se transformar. Quero encerrar por aqui e eu quero agradecer, não fiz isso no começo, ao pessoal do InRádio, ao pessoal do HC, que fez esse convite para mim. E assim, me convidem para outras oportunidades e está lá os meus contatos para que vocês possam entrar em contato. Obrigado, pessoal.